Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. Hoje eu quero deixar aqui algumas dicas para você que já está trabalhando com um ciclo de 4 operações, principalmente relacionado aí a que tipo de operações fazer e quais odds trabalhar. E para você que nem começou ainda a trabalhar com ciclos, quero deixar aqui alguns motivos para você pelo menos querer trabalhar. Aproveitando o embalo, eu vou falar também um pouquinho sobre as fichas, assim como eu comentei no episódio 69, e ficou realmente um pouco confuso, nem é questão de eu estar certo, estar errado, ou de quem comentou estar certo, estar errado, mas enfim, se houve esse ruído, a falha foi minha na hora de passar a informação, né? Então se ela chegou torta aí, mais uma vez, vamos fazer uma limonada aí com esses limões, porque a ideia aqui não é ficar brigando para quem tá certo, quem tá errado, é simplesmente pontos de vistas diferentes. Vamos lá então. Primeiro eu quero dar algumas dicas bem importantes para quem vem acompanhando, e muita gente eu sei que já está executando ciclos, né? Então dicas aí sobre a sequência operacional e também sobre as odds, tá? E para quem caiu de paraquedas aqui, dá uma olhada nos vídeos anteriores, onde a gente vem trabalhando com ciclos, tá? O resumão dos ciclos, né, é o seguinte, né? Então vamos pôr aqui valor inicial, ciclo, odds, retorno. Valor inicial a gente vem trabalhando com 100 como exemplo. Ciclo a gente trabalha com operação 1, operação 2, 3 e 4. Odd a gente tem feito basicamente a mesma, né? Para ficar fácil de todo mundo entender, então aqui eu tenho algumas dicas para dar, tá? E aqui então o valor inicial vezes a odd. A segunda operação vai ser o total anterior vezes a odd. Aqui vai ser total anterior vezes a odd. E aqui total anterior vezes a odd também. Aí a gente tira essas casas, beleza. Então aqui, ó, fim do ciclo, após 4 operações, e o valor líquido obtido, total menos inicial. Eu pus divisão aqui, a subtração, né? Teve, acorda, filho. Aí. Então, beleza. Tá aqui. Qual que é o princípio aqui, né? O princípio é dos 1000%. Princípio dos 1000%. Então é tentar fazer 100 virar 1000, assim como fazer 10 virar 100 ou fazer 1 virar 10. Né? Só muda a realidade de cada um, mas aqui o básico é a mesma coisa para todo mundo. Né? Dica operacional. Nas primeiras operações, tudo bem trabalhar com o último canto. Nas últimas, bem complicado. Então aqui eu recomendo começar com operações que você sinta confiança. Você gosta de último canto? Beleza. 2 cantos? Beleza. Terceira e quarta? Vai de asiático com reembolso, vai de FTEVO 25, vai com operações aí mais conservadoras, né? E outra dica, né? Me perguntaram assim, se eu fizer tudo com 1.7? Pô, vai mudar bastante, né? Porque a odd interfere diretamente nos juros compostos, né? Então, por exemplo, a 100 faz o quê? 735. É muita coisa ainda? Claro que é, né? Mas como a gente está falando 1000%, então 100 tem que virar 1000 aqui, líquido, né? Então, por isso que eu falo sobre 1.85, mas fica a critério de cada um. Assim como eu já trouxe aqui no canal fazendo 100 virar 1300 e não sei quanto, 1600 não sei quanto, enfim, vai de cada um. Se colocar tudo 2 aqui dá 1500, não, 2, 2, 2, 2, ó, entendeu? 1500 líquido, né? Então, o que eu gosto de mesclar de dicas aqui entre ciclo operacional, né, e odds, né? Você pode começar com odd mais alta, como eu mostrei no último vídeo. Por quê? Porque na primeira operação você já dá aquela alavancada dentro do operacional. Então você pode vir fazendo assim, ó, 2, depois 1,9, depois 1,8, depois 1,7. Você vai conseguir ter esses 1000 aqui, ó. Tá vendo? Então isso aqui é muito subjetivo, extremamente subjetivo, mas é um pensamento.
você começar com operações aí de odd mais alta, depois o nervosismo vem, a mão de alface começa a tremer, você vai atrás de odd mais baixa, de operação mais segura. Normal. Então, é uma ideia, né? Então, essas são as dicas sobre as operações, né? Começar com algo que você sinta confiança, mas depois obrigue-se a ser um pouquinho mais conservador, tá? Na operação. E a odd, vamos dizer assim, proporcionalmente ao risco, né? Conforme o andar dos passos aqui, né? Lembrando que são 4 passos, né? Então, assim, o básico é esse, né? A missão com o ciclo com 4 operações é essa, né? 1000%. Então, 100 virar 1000 como exemplo, né? Aqui a gente vem para onde deu um monte de confusão, né? Eu percebi pelos comentários, alguns educados, outros nem tanto, né? Mas nem vou entrar nessa questão. E basicamente é o seguinte, né? Eu conheço muita gente que trabalha, por exemplo, com matemática, com engenharia, etc. E muitas vezes eu estou conversando com essas pessoas, a gente chega no mesmo lugar, mas pensando completamente diferente. Então, assim, eu não sou professor de matemática, né? Eu trago o Excel aqui para tentar ilustrar um pouco das minhas ideias e do meu pensamento para vocês, né? Eu acho que facilita um pouco. Então, o meu pensamento no dia a dia é muito normal pensar sobre ficha líquida, né? Mas é muito difícil para quem está desse lado daí, né, do lado de lá, pensar como assim ficha líquida, que negócio é esse? Porque para mim é muito natural, por exemplo, no final do mês eu tenho tantas fichas, antes eu tinha tanto, então eu vou sacar tantas fichas e eu fico com aquele saldo de fichas. Então virou uma confusão sobre os 4.700, aí tem gente que entendeu 1.700, gente que entendeu 4.700, pode até ter sido falha minha na hora de colocar para fora esse pensamento, não tem problema nenhum jogar para mim a culpa, tranquilo, tá? Mas enfim, o que eu pensei? Se 1, 2, 3 pessoas ali se confundiram, outras não entenderam, outras chegaram com o pé no peito xingando, mandando kkk, etc, né? Eu nem respondo isso, sinceramente, porque é complicado, né? Mas o que eu pensei? Se teve esse zoom, foi falha minha. A minha explicação não foi boa. Então eu resolvi trazer aqui um Excel mais caprichado, né? Focado somente nesse assunto. Então aqui a gente tem uma coluna para quem pensa com 1, quem pensa com 10, quem pensa com 100. Cada um com a sua realidade, tá? 30 linhas aqui, que serão os 30 dias, e a gente vai fazer as simulações, né? Até para ilustrar mesmo, né? Mas o básico do básico do básico. Não quero pensar como ficha líquida, ficha bruta, que ficha, sei lá o que. Eu quero pensar como unidade, ponto final, né? Muita gente no mercado trata como unidade e beleza. Tranquilo, o importante é você compreender o quanto que um ciclo pode ser interessante se a sua análise estiver em dia, tá? O que eu realmente fiquei chateado é o seguinte: você dá aquela polida na Ferrari, passa a cera, né? Enche o tanque, vai para o encontro. Aí você quer mostrar a roda, o motor, o interior. Aí sempre vem aquele que fala, nossa, o friso ali tá torto. Aí você fala, não tá torto, é o ponto de vista seu que tá meio assim. Não tá assim. Não, ali tem um risco, ali tem uma poeira. Será que não seria mais interessante olhar para todo o resto da Ferrari, né? Então, será que o vídeo não tinha como propósito muito maior, né? Mostrar que você precisa ser independente, mostrar que você pode sim trabalhar com o último canto, pode trabalhar com 2 cantos dentro de um ciclo sem problema nenhum, se souber o que está fazendo, né? Então, assim, foi isso que me incomodou um pouco, né? Mas como eu venho falando também, né? Fazer limonada com os limões, né? Essa é a filosofia, né? Então, vamos seguir assim. Bem, aqui é o seguinte, tudo que eu fizer na coluna de 100, que é o nosso exemplo recorrente aqui no canal, vai ser replicado nessas colunas, tá? Então basta cada um com a sua realidade olhar para a coluna, respectiva coluna aqui, tá? Então assim, é muito óbvio, né? Que é o seguinte, se você tem como objetivo fazer 100 virar 1.100, você vai ter 1.000 de lucro, é óbvio que se você fizer isso 3 dias, você tem 3.000, ou seja, você já zerou, né? Você já está no 0 a 0. Só que como o que volta é o líquido mais o que você já tinha, você não fica no 0 a 0, você chega a ficar no positivo. Isso é meio óbvio, né? A conta é redonda aqui para facilitar. Lembrando, a gente está falando de 100 virar 1.100. Eu trouxe aqui no canal 100 virando 1.300, 100 virando 1.650.
a gente está jogando para baixo para ficar fácil de fazer conta e todo mundo se adequar aí conforme a sua realidade e seu bolso, tá? Então aqui, por exemplo, 100 no primeiro dia vira 1.100. Uhul, legal. Segundo dia, beleza. Terceiro, beleza. Então é óbvio, aqui a gente tem 3.300. Se a gente tinha 3 no começo do mês e acabou o mês com 3.300, sobrou 300. Estamos no 0 a 0. Então esse é o poder de um ciclo, para quem trabalha com um ciclo de 1000%, trabalhar com isso todos os dias, né? Então, como eu falei lá, o importante é você se planejar para o mês. Você tem caixa para garantir entrada todos os dias no mês? Beleza. Ah, não tem. Só tenho para ir até aqui. Então não adianta nada, porque se você tomar a rédea até aqui, já era. E de repente você pode tomar a rédea até aqui e as 3 últimas lá você conseguir completar. Então você precisa ter o capital antes de começar essas operações. Não é começar achando que vai acertar na primeira, na segunda e seja o que Deus quiser. A coisa não funciona assim, né? Então lá no vídeo eu acabei fazendo o seguinte, eu coloquei lá 7 dias, né? Vamos colocar aqui, ó. 7. Então beleza, lá começou a confusão exatamente nesse ponto aqui, né? Onde eu até trouxe essa coluna e a gente vai desconsiderar ela para não virar bagunça, que é sobre o meu pensamento de ficha líquida. Por quê? Porque aqui desses 1.100, 1.000 é líquido, né? E daqui as minhas fichas foram embora, né? Então aqui é somente um pensamento sobre ficha líquida. Não gostou do pensamento, não curtiu, não faz sentido? Esquece, pensa da forma mais fácil que tem. Qual que é a forma mais fácil? Igual meu professor explicava na escola. Não quer fazer esse negócio de vai dinheiro para lá, vem para cá, esse foi aqui, esse eu já tinha, esse eu não tinha, esse tava não sei onde, esse foi para não sei o que. Não, pega o primeiro dia, ou seja, começo do mês, beleza. Pega o último dia do mês, beleza. Imagina que no primeiro dia você jogou tudo pela janela, jogou tudo fora. E no último dia Papai Noel bateu na sua porta e falou, aqui ó, tem uma maleta de dinheiro aqui. Agora você faz as contas, quanto que você ganhou na maleta, menos o que você jogou pela janela. Esse vai ser teu saldo. É meio óbvio isso, ok, eu concordo com isso, né? Só que assim atrapalha o meu pensamento de saque de ficha líquida. Mas pensa assim, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, aqui, vamos voltar de onde a gente estava. Com 3 dias, maravilha. Você já fica no 0 a 0, sobra, no caso aqui, vamos falar em ficha, porque se eu falar sobra 300, quem opera com 10, não, né? Para quem opera com 10, sobra 30, né? Então, 3 dias, beleza, você está no 0 a 0 e ainda tem 3 fichas, né? Então, beleza, você pode errar aqui, ó, até acabar o mês. Nos últimos 3 dias do mês, você conseguiu completar o ciclo, maravilha, você está no lucro, né? Você está no lucro. Então, aqui no caso, lucro de quanto? De 10%. Né? Não precisa nem fazer conta, né? 3.300 para 3. Então, isso é subjetivo. Quantas vezes você vai acertar o ciclo no mês? Ah, acertou 4 dias. Maravilha. Ó, você já saiu. Então, assim, um pensamento que eu concordo, sim, né? É você olhar, e isso foi uma outra coisa que confundiu lá. Deixa eu voltar para 7 aqui, que é o seguinte. Você olhar para as fichas, né? A pessoa fala assim, eu tinha 30 fichas no começo do mês, acabou o mês eu estava com 77. Eu concordo com isso. Só que você já tinha 30 no começo, lembra? Então por isso que é 47, né? Enfim. Então esse é um pensamento. Agora, quanto que dá para você fazer no mês aqui? Vai depender muito de cada um. Então 3 dias, 0 a 0 praticamente, ainda no lucro. 4 dias... você já ganha, vamos falar em fichas, você já ganha 14 fichas. 5 dias, você já ganhou aqui 25 fichas. Se com 3 dias você fica no 0 a 0, arredondando, é óbvio que com 6 dias você dobra, mais que dobra, né? Então tinha 30 fichas, foi para 66, né? Então no caso aqui dobraria a banca? Sim, dobraria a banca, né? Então assim... eu penso até em disponibilizar essa planilha, quem quiser, enfim, comenta aí, de repente eu jogo ela na área gratuita lá do curso, enfim, eu aviso no Telegram ou no Instagram, dou uma formatadinha nela aqui, porque aí vocês podem simular, né? Fica muito difícil aqui, por exemplo, vamos falar que a gente acerta aí o ciclo, vamos ver aqui, vamos colocar assim, ó, 10 dias acerta e 20 erra, né? Então, beleza, olha o que você faz aqui, faz 3 e para 11, né?
É fácil acertar tudo isso? Depende do nível de análise de cada um, né? Ah, e se eu acertar todo dia? Ah, tá bom. Tá bom. Ó, vou fazendo aqui. De repente você pode pausar aí para ir simulando, enfim, né? Então, assim, isso que é possível fazer, né? Matematicamente é possível, sim, né? Mas é fácil? Lógico que não. Isso aqui é enganação. Vender isso aqui não pode, né? Então, período... Opa, olha o meu HD ficando cheio aqui. Então, assim, período de ciclo, beleza. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Ou como gestão paralela, beleza também, né? Então, assim, parte desse princípio. Pensa nas fichas assim, então não tem problema nenhum. 3 dias está no 0 a 0, a partir disso é lucro. Quanto de lucro? Vai depender de quantos dias você acertar, né? O mais importante de tudo é você ter o dinheiro aqui para o mês inteiro, porque você pode começar o mês assim, errando, e lá no finalzinho, aí você acerta 3, por exemplo, e erra uma, você ainda fecha positiva a banca, tá? Então, independente da forma de pensamento, se apega no ciclo, na importância de desenvolver sua análise, na importância de ter uma taxa de acertos boa, alta, suficiente para você conseguir uma sequência de 4 operações seguidas, né, tendo green para completar um ciclo, tá? Enfim, para quem não entendeu nada, recomendo que assista episódio 69, 68, enfim, os anteriores aí, que está muito bem exemplificado sobre ciclos. E o pensamento aqui fica da forma como você achar mais fácil. O mais importante de tudo é você entender que ciclo não é uma gestão padrão. Ela é periódica ou paralela, né? Porque a pressão é muito grande. Então, assim, trabalhar 100% do tempo com isso, só se você estiver num nível profissional. Senão, pula fora, porque a mão vai tremer. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.